Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, nesse vídeo vamos examinar a parábola O Servo Vigilante. Está em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 48. Esta parábola, ela consta de dois momentos. Um primeiro momento que vai do versículo 35 até o 40, onde Jesus apresenta a parábola de caráter geral. Depois, então, Pedro faz uma pergunta, isso já no versículo 41, e então Jesus responde a Pedro, que vai do 42 ao 47. E então, no 48, é o corolário da lição. Então, primeiro momento, de 35 a 40, Pedro faz uma pergunta no 41 e Jesus responde do 42 ao 47 e conclui num corolário no versículo 48. Antes de examinar o texto, é preciso considerar que Jesus utiliza muito a figura do casamento da época em que ele estava explicando os seus ensinos. O que acontecia com o casamento? Um jovem pretendendo casar-se com uma jovem, vai com seu pai até a casa da jovem falar com o pai da jovem. Ele mostra sua pretensão, então o pai consulta a menina, a filha, se está de acordo, eles vão conversar sobre o dote e outras considerações que são firmadas neste momento. Se foi aceito o dote, tudo ficou bem certinho, o jovem pretendente volta com seu pai para a casa de seu pai e ele vai então preparar o lugar para receber a sua noiva. Então ali, durante 1 ano ou 2 anos, ele prepara o lugar para eles morarem. Geralmente é uma casa ou um quarto, que seja, dentro da propriedade do seu pai. Então, quando aquele preparo para receber a noiva como sua esposa, quando está tudo preparado, ele vai, sem aviso prévio, buscar a noiva, geralmente à noite. É uma tradição. Então, chegando, a noiva acompanha até a casa do pai do jovem, onde então há o festim das bodas. Ali os convidados vão com vestes nupciais, são roupas, geralmente roupas brancas, e ali participam em festividades que podem durar até 7 dias. Nesse período, então, o jovem e sua noiva se recolhem aos seus aposentos para consumar o casamento. Está, então, concluído as bodas do noivo com a noiva. Agora, então, são uma família. Jesus utiliza muito esta figura para dizer que ele, Jesus, é o noivo e os seus seguidores, aqueles que praticam os seus ensinos, é a noiva. Muitos dizem que é a igreja. Não, isto se aplica a toda a humanidade. Porque Jesus, nós como espíritas sabemos disso, é o governador do planeta Terra. E então governa sobre todos os habitantes encarnados e também desencarnados que habitam neste planeta. Então as bodas, elas têm esta conotação universal para a humanidade terrestre. Muito bem, então vejam agora o texto. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor,
quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porquanto virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Esta é a primeira parte da parábola, que tem alcance geral. Então, quando ele fala estejam cingidos os lombos, naquela época de Jesus eles vestiam uma veste longa e para poder trabalhar, não atrapalhar com os joelhos, usava esta cinta na altura da cintura, na altura lombar, para que não atrapalhasse os movimentos das pernas. Então, é a pessoa que está preparada para o trabalho, para a ação, para pôr em prática o ensinamento. E acesas as vossas candeias. Candeia é o sentimento, é o procedimento que nasce do coração. Esta é a candeia. E estando acesa, é a pessoa que está praticando a caridade, está iluminando o caminho, naquela ideia sobre o qual já comentamos na parábola das 10 virgens. Então fala também voltar das bodas. Então veja a relação. Jesus, quando esteve aqui conosco, fez um contrato com a humanidade, que é o Pai de cada um de nós, a humanidade terrestre. Fez aqui um contrato, pagou o tributo, pagou então para poder ter o direito de esposar a noiva. O dote que ele paga é a sua própria vida, que ele deu para todos nós na cruz. Então ele pagou o dote. E ele fala num determinado momento, nós vamos verificar como os ensinos de Jesus são interessantes. Nós vamos ver em João capítulo 14, dos versículos 1 até 3, o seguinte, esta relação que nós estamos falando. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a linguagem muito interessante quando se compara com o noivo falando com a noiva. É aquela imagem, a figura do casamento, né? Muito bem. Agora tem uma passagem muito curiosa que diz assim: em verdade vos digo que se cingirá. Quem vai se cingir? É o Senhor, é o noivo. Nesse caso aqui, se cingirá e os fará aos servos e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então o que é? É o Senhor, o noivo, servindo aos servos.
O que isto quer dizer? Há uma referência aqui, no meu entendimento, muito clara entre os servos. Quem são os servos? As personalidades, a pessoa encarnada, a pessoa nesta fase evolutiva, onde a personalidade está muito submetida ao ego e muito pouco ao self, ao espírito. O Senhor aqui, o noivo, é o espírito através da consciência, que está dando tempo à personalidade, à pessoa encarnada, para que se ajuste perfeitamente em comunhão. Olha aí as bodas, né? Que a personalidade, a pessoa como encarnada, se ajuste perfeitamente ao self, ao espírito, tornando-se ambos uma só carne, como diz na linguagem bíblica, onde a personalidade se ajusta perfeitamente aos ditames do espírito, espírito este que está em comunhão com Deus. A partir desta união, quando há esta comunhão entre personalidade e espírito, ego ou personalidade self, quando isto acontece, quem assume o comando da vida é o self. Já não mais a personalidade. A personalidade, ela executa com precisão os ditames do espírito que está em comunhão com Deus. Então é o espírito que serve, é que ele está conduzindo a personalidade nas suas existências, nas suas encarnações. Já não mais se deixa arrastar a personalidade ao ego, aos ditames do ego, da animalidade. Isso não existe mais. Muito bem. E aqui fala: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Filho do Homem é Jesus, é o noivo, é o comandante deste mundo. Quando então ele encerrará o período onde nós, como solteiros, digamos, né, a menina, ela passa a viver em comunhão com o noivo, agora então o esposo. E o Filho do Homem estará perfeitamente em comunhão com a humanidade. E daí que ele está alertando com esta parábola para que nós sejamos aceitos pelo noivo nas bodas. Não é? Este é o alerta. Estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. É quando encerra o período de preparação para as bodas. Ele virá a hora que não sabemos. Temos que estar preparados. Não é? Aí então o que acontece? E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Com esta pergunta, Jesus responde a segunda parte da parábola. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele dará
a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E daí a conclusão final. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então veja que esta segunda parte decorre da pergunta de Pedro. Dizes essa parábola a nós? Ele fala ali daquele círculo mais próximo de Jesus, né? A nós ou também a todos, como na primeira parte, né? Aí então é que Jesus se refere aos servos a quem ele pôs como mordomo. São os líderes dos movimentos que conduzem à divulgação do Evangelho, à orientação dos novos cristãos. Só que é preciso entender que quando eu falo cristãos, está falando da humanidade toda. São os que seguem o cristianismo, os que seguem o budismo, os que seguem o hinduísmo e todas as religiões que conduzem ao bem. Estes todos estão enquadrados aqui, enquadrados nesta parábola. Nós falamos no cristianismo, na igreja, essas coisas, para facilitar, mas se trata da humanidade toda. Ele está falando, então, do mordomo, os líderes, nesta segunda parte aqui. E ele fala assim, bem-aventurado aquele servo, mordomo, né? Aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, não é? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, não é? Este mordomo, ele foi dado a ele uma condição de dirigir as comunidades aprendizes de discípulos. A responsabilidade é muito maior, mas se ele conduzir direitinho, estiver preparado para receber o Senhor após as bodas, né? Então, sobre todos os seus bens o porá, colocar o mordomo sobre todos os seus bens. O que é isto? É quando a pessoa, então, em perfeita comunhão, personalidade e espírito, terá todas as coisas que são próprias do reino dos céus. Ele teve um mérito adicional, ainda além dos servos comuns que estiveram sob suas orientações. Todos alcançarão este ponto de comunhão, mas aqueles que assumiram a responsabilidade e levaram a bom termo, esses são bem mais aqui honrados de bem-aventuranças. Agora ele alerta, se esses que foram colocados como mordomo de demais servos, aqueles que se aplicam na prática do bem, e ele, pela sua incúria, afastar essas pessoas, orientando-os equivocadamente, servindo de exemplos indignos, causando danos àqueles a quem ele devia conduzir, aí então que ele fala. E a qualquer que muito foi dado, e seus servos em geral, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, isso já os mordomos, muito mais se lhe pedirá. Veja que interessante que esta parábola se deve aos adeptos da doutrina do Cristo, seja a doutrina espírita, a doutrina do Cristo, onde tiver Antigo Testamento, budismo, shintoísmo, todos os que se aplicarem na prática do bem estão enquadrados aqui. E a qualquer que muito foi dado, do conhecimento, do entendimento,
muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É a responsabilidade dos seguidores do Cristo, dos seguidores do caminho que leva à porta estreita e, ultrapassando-a, adentremos ao reino dos céus. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com as parábolas do Evangelho, com a parábola conhecida como a figueira estéril. Está em Lucas 13, de 6 a 9. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.